Day trade. Nesse vídeo eu vou falar para vocês quem realmente ganha com day trade e quem se ferra. Não é só a minha opinião, são os dados. Então, se você já ouviu falar sobre day trade, se você faz day trade ou se você nunca ouviu falar, fica nesse vídeo para você ter uma primeira opinião, já sabendo o que acontece por debaixo dos panos dessa galera que vende o sonho de ser o day trader. E tome cuidado com promessas muito absurdas e o que vários gurus aí do day trade têm falado. Esse vídeo é importantíssimo para que você não perca dinheiro. Fala galera aqui do Saber de Bolsa. No vídeo de hoje a gente vai falar de day trade, né? Como vocês já sabem. Esse vídeo, na realidade, ele é um apêndice, né? Um anexo do vídeo passado, que foi os 5 erros cometidos por investidores que fazem o investidor perder dinheiro. No início eu comecei a gravar o vídeo passado, vou deixar um card aqui, e o day trade ia ser só um tópico das coisas erradas que investidores fazem. Mas eu acabei decidindo reservar o espaço de um vídeo inteiro para esse tema, para o tema day trade, porque eu não acho interessante que você que está me assistindo faça day trade e não acho interessante que nenhuma pessoa que esteja no mercado aí como pessoa física faça day trade. Neste vídeo eu vou citar por várias vezes um estudo do Dunning e do Kruger, que foram dois estudiosos que descreveram o efeito Dunning-Kruger, né, que foi batizado assim, que é um efeito que pode ser representado num gráfico entre autoconfiança e conhecimento. E os estudos deles mostram que a autoconfiança de uma pessoa sobre determinado tema não cresce de acordo com o conhecimento que ela acumula, do conhecimento que ela adquire. Vou deixar aqui o gráfico para vocês verem. Acaba que quanto menos uma pessoa sabe sobre um determinado assunto, ela pode se sentir muito autoconfiante, ter uma superioridade ilusória de que ela sabe mais do que a maioria das pessoas, enquanto ela tem um conhecimento muito pequeno sobre aquele assunto. E quando você vai acumulando mais conhecimento, você vai vendo que você não sabe tudo, que não é o sabichão, e acaba ficando um pouco mais humilde. Eu comentei sobre o efeito Dunning-Kruger nos investimentos no vídeo passado, e esse vídeo também vai ter umas pinceladas de como isso acaba fazendo com que várias pessoas acreditem que elas podem, que elas vão conseguir um dia lucrar muito com day trade. A gente sabe que existem vários investidores institucionais que estão lá fazendo trades, que estão lá realmente fazendo operações de curtíssimo prazo para instituições. Existem investidores institucionais em cada corretora, banco, dentro do Itaú, dentro das corretoras do grupo XP e etc. E esses traders que estão lá, os high frequency trades, os trades de alta frequência, né? Eles são muito mais preparados e eles têm uma estrutura muito melhor do que a maioria dos traders pessoas físicas. E aí começa de novo o efeito Dunning-Kruger. A principal coisa que faz um day trader fazer day trade é que ele acha que ele é melhor do que o mercado. Existem pesquisas que mostram que 97% dos day traders perdem dinheiro. Isso aqui no Brasil, uma pesquisa daqui, gente. E mostra que a maioria dos day traders perdem dinheiro constantemente, que são perdedores consistentes. Vamos lá, se você não sabe o que é day trade, graças a Deus você está no caminho certo, nem precisa pesquisar, mas eu vou trazer um pouco o que acontece. De novo, na analogia da caneta. Isso aqui é uma ação, e aí um day trader vai lá, ele começa o dia, 9h30 da manhã, ele tá lá sentado no computador, lendo algumas notícias, tem que ficar de olho no mercado boa parte do dia, né? Ele vai lá e ver essa ação aqui, sei lá, uma ação de qualquer empresa, não importa a empresa para eles, né? Não importa se é Engie, se é Petrobras, se é Banco do Brasil, o que importa é o papel, é a flutuação do preço. Eles ficam ali analisando o gráfico, vendo se o preço sobe ou se o preço desce, e a partir do preço eles se posicionam. Eles falam, não, agora eu vou comprar porque está numa tendência de alta, ou vou vender porque está numa tendência de não sei o que, e os padrões dos candles está mostrando isso, está mostrando aquilo. Beleza. O que os day traders não contam é que não é o gráfico que molda a realidade. Não é o gráfico que molda os preços de uma ação. É a realidade que molda o gráfico. Não é porque, por exemplo, de novo o exemplo da troca do presidente da Petrobras. Já trouxe esse exemplo várias vezes aqui. As ações do fechamento de sexta-feira para o fechamento de segunda caiu mais de 20%. Ela não caiu mais de 20% porque o gráfico dizia que ia cair.
Não, ela caiu por um fator externo, por um fator da realidade. Quando uma empresa sobe de preço, o Magalu, que vem subindo exponencialmente há alguns anos já, a Magalu está subindo de preço não é porque o gráfico falou que ia começar a subir de preço lá quando ela era centavos ou míseros reais. Não, ela começou a subir de preço porque o resultado dela melhorou a cada ano, porque o lucro dela cresce, porque ela compra outras empresas, VEG do mesmo jeito, Equatorial do mesmo jeito. As empresas, elas crescem porque elas têm bons gestores, porque elas fazem uma boa gestão de negócio, porque elas operam bem, porque elas são melhores do que suas concorrentes, porque elas são melhores do que a média de mercado, e não porque o padrão de Kindle tá acontecendo e aí todo mundo vai comprar e tal. Não, isso no curto prazo, no curto prazo, pode até ter algum efeito, o padrão gráfico, porque são tantos traders operando sobre a mesma lógica. A análise técnica, ela é uma só. A análise técnica, ela foi lá escrita por Al Brooks, sei lá, o que a maioria dos traders seguem a análise técnica, seguem alguns indicadores lá, e essa análise, ela é meio que padronizada, ela segue padrões, né? E eles olham para o passado para prever o futuro. Então, porque um padrão X lá de flutuações no preço se repetiu ao longo da história, e quando esse padrão se repete, os preços normalmente sobem ou normalmente descem, digamos assim, é desse jeito que acontece os setups, eles interpretam que vai ser assim para sempre. E porque tem vários traders fazendo a mesma coisa, operando do mesmo jeito, comprando e vendendo com os mesmos padrões, pode ser até que faça um sentido no curto prazo isso. Mas o que acontece no longo prazo é que todo mundo perde. Todo mundo que está ali dentro perde, e só quem ganha de fato são as casas. É como se fosse um cassino. Eu trouxe para vocês aqui num vídeo, até eu vou tentar deixar aqui, eu nem lembro qual vídeo foi, que no mercado de ações as bolsas sobem normalmente 52, 51% dos dias e caem 49, 48. Então é quase como se fosse uma coisa que tem duas chances, uma moeda, jogar uma moeda para o alto. Se eu apostar aqui com você, cara ou coroa, se a gente jogar aqui ela 1000 vezes, é provável que a gente tenha ganhado ali 500 vezes cada, e aí a gente vai estar praticamente com o mesmo dinheiro que a gente iniciou também. Mas o que acontece no day trade é que as coisas não são assim. Por exemplo, eu fui ali pegar uma moeda, vamos voltar aqui na analogia da moeda. O trader começa lá o seu dia, vê o papel lá X, vê que ele está numa tendência de alta, digamos assim, o padrão do candle lá, ele aposta que aquela ação vai estar alguns centavos mais cara. No final do dia, compra, vende ali dentro do mesmo dia. Mas do mesmo jeito que ele está comprando, tem outras pessoas que estão falar, sei lá, não, agora eu acho que vai cair, tô vendendo. Aí vai vender. Então vai ser uma aposta. Pode cair cara ou pode cair coroa. Um dos dois vai ganhar, um dos dois vai perder. Entende? Beleza. Então, isso replicado durante muito tempo, o dinheiro ia se conservar, né? Só ia ficar trocando de mão. Só que o que acontece é que cada vez que há um negócio dentro da B3, existem taxas, existem emolumentos, etc. Taxas que não são tão grandes. Mas os traders operam muito, fazem várias operações. E então, cada vez que eles operam, eles estão diminuindo o quanto de dinheiro que tem de troca entre eles. Digamos que eu seja um trader, você seja outro trader. E aí você ganha uma operação, pega o dinheiro de mim. Uma parte fica aqui na B3. Aí eu ganho outra de você, uma parte fica aqui na B3. Aí você ganha outra de mim. Tá entendendo? Cada vez mais tem menos dinheiro fluindo de mim para você e de você para mim. Quem tá ganhando com isso tudo é a casa, como sempre. Sempre quem ganha num cassino é a casa. Não que bolsa seja cassino, mas day trade é quase isso. Outra coisa é que o imposto para o day trader é maior do que para os investidores que ficam com as ações durante mais do que um período de um dia, pelo menos. Porque quando um day trader tem lucro, ele paga 20% de imposto. Nós que fazemos o buy and hold, quando a gente vende as nossas ações, nós pagamos 15% naquilo que a gente tiver de lucro. Então, eles ainda pagam 5% a mais de imposto, eles operam muito, cada vez mais eles deixam e pagam mais taxas, além de que o day trader, ele normalmente trabalha com isso, né? Ele tem que ficar ali o dia todo, tem que se dedicar, tem que estudar, blá, 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 e 97% deles perdem. E quando ganham, segundo a pesquisa da FGV, ganham em média R$300 por dia. E o mercado só fica aberto 5 dias na semana. Então, de 22 a 24 dias úteis ali no mês, ele teria de R$6.600 a R$7.200 que ele ia ganhar de lucro. Isso, lucro bruto, né? Sem contar com as taxas, sem contar com os emolumentos, sem contar com o imposto, que 20% do lucro ia ficar. Então, não, essa não é a melhor estratégia e você não vai querer começar por isso. Até por conta de outra coisa. Se day trade fosse realmente
extremamente vantajoso, a gente veria day traders famosos, né? A gente não tem um Warren Buffett do trade, a gente não tem um Peter Lynch do trade, alguém aí que tá na Forbes com trade. Tá, beleza, a gente vê alguns influenciadores na internet que falam que ficaram ricos com isso, mas todos os influenciadores que a gente vê na internet vendem curso de day trade e você pode, simplesmente filmar ali várias vezes você fazendo operações, quando você acertar, você pega aquela ali, bota numa propaganda, vende o curso para um bocado de gente que é besta, com todo respeito, pronto, e aí você vai ficar rico vendendo curso e vendendo ilusão para as outras pessoas que estão comprando. A maioria das pessoas que estão no mercado há muito tempo, elas falam, e aí isso corrobora com o efeito Dunning-Kruger, que é, as pessoas que têm mais conhecimento dizem que day trade não é vantajoso. E normalmente as pessoas que estão começando agora no mercado, que estão ali na euforia do day trade, ficam achando que vai viver disso ou que vai ficar rico com isso. É muito difícil, é muito difícil. São pouquíssimas pessoas que conseguem e provavelmente o influenciador que está lá falando que você vai ganhar muito dinheiro com day trade, talvez ele não viva de day trade, talvez ele viva de vender curso de day trade. Outra coisa que eu posso falar de day trade é o RLP. Você é day trade, você sabe o que é isso, que é um provedor de liquidez que as corretoras ofertam, que é meio tendencioso, vamos pensar comigo. A corretora, ela se predispõe a operar na ponta contrária a você, olha só. Então, se você quer comprar, ele vai te vender uma ação. Se você quer vender, ele vai comprar de você. Mas, por que a corretora, com toda a sua expertise, ganhando dinheiro com taxas, vai se propor a se opor a você, que é o sabichão, que é o cara que mais manja de mercado, e ela vai operar na ponta contrária a você? A corretora faz isso para diversas pessoas. Milhares de pessoas físicas que são day trades, deixa lá o RLP ativo, e sempre que ela compra, a corretora vende, não sempre, né? Mas boa parte das vezes, a corretora está operando ali na ponta contrária. E se você for ver o resultado das corretoras, no resultado contábil dela, boa parte dos lucros vem do RLP, vem das operações que são contra os day traders, que são contra as pessoas que estão operando. Isso é, no mínimo, um pouco suspeito. Se os day traders ganhassem muito dinheiro, as corretoras perderiam. Mas o que a gente vê é o contrário. O RLP dando milhões de lucro para as corretoras e 97% dos day traders perdendo dinheiro constantemente. Outro sistema que ganha dinheiro com o trade é os robôs high frequency, né? Os robôs que operam em alta frequência, que fazem muitos trades de segundos ali, que são de empresas muito grandes, empresas que normalmente têm os seus computadores, os seus robôs rodando em computadores dentro da própria B3 com internets muito mais rápidas do que a sua e que estão ali justamente para pegar o investidor sardinha, para pegar aquele trader desavisado que está ali operando de qualquer forma. Essas empresas, esses robôs que são traders de alta frequência, digamos assim, eles são comandados por analistas de mercados que estão há décadas nisso, pessoas que operam há anos e provavelmente essas pessoas têm mais conhecimento de mercado do que você e tem mais banca. E aí entra outra coisa que faz o day trade ser horrível. O mercado no curto prazo ali, principalmente as ações com pouca liquidez, com pouca negociação, elas podem ser manipuladas muito facilmente por um cara que tem muito capital, para uma empresa que tenha muito capital. Se eu, por exemplo, estou operando ali com 100 mil reais numa ação, eu estou achando que ela vai subir, né? Então eu estou ali comprando, o preço está ali batendo cabeça, eu estou comprando, porque eu acho que ela vai subir daqui 1 ou 2 horas. Eu tenho 100 mil reais para colocar ali e eu estou operando ali com o meu capital. Os day trades normalmente eles usam um stop loss, ou seja, é um limite que eles têm para perder ali naquela operação. Então ele coloca ali o ponto que ele vai perder dinheiro e essa ordem fica aparecendo para os outros players de mercado. Se você tem só 100 mil reais, digamos, para operar, vai ter alguém na outra ponta de olho no seu 100 mil, de olho naquele dinheiro que você se predispõe a perder. E aí vai vir um cara que tem capital suficiente para operar ali milhões, 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, alguma instituição muito grande e vai ser muito fácil para ele vender até o preço comer todos os sardinhas que estão ali, até o preço tirar todo mundo do jogo, todo mundo que estava com stop loss ali e ele leva todo o dinheiro daquela galera para cima depois, ele pode manipular o mercado. Então os players que têm mais dinheiro, eles podem olhar tipo assim, as pessoas físicas estão jogando na ponta compradora aqui, vamos jogar na ponta vendedora, vão tirar todas as pessoas físicas dali, vão rapar o dinheiro de todo mundo e depois a ação vai seguir o rumo natural dela, o rumo segundo a empresa, o longo prazo, né?
O meu objetivo aqui não é fazer um vídeo de 1 hora falando tudo que tem de negativo no day trade. E seria sim possível fazer isso. Eu mesmo, quando comecei a investir, eu comecei pelo day trade. Eu caí ali num conto de fadas, né, no jogo. Porque o day trade é quase um cassino, é um jogo. Se você for para brincar mesmo, colocar um capital ali para você zoar, para você perder, pode interpretar isso como um jogo. Tem até uma matéria da Você SA que o título é "Parece cocaína, mas é só day trade". O que eu tenho para falar para vocês é que eu já tentei esse day trade, eu já caí nessa ladainha também, não funciona. Eu conheci um trader que é de uma grande instituição aqui, ele trabalha na XP Investimentos, ele é assessor de lá, ele tem uma casa de assessoria a trade, transmite operações ao vivo, etc, etc. E pô, é um cara que é super gente boa, não vou falar nome, não vou entregar nada aqui, mas ele mesmo me falou que há um esquema armado para acabar com o dinheiro da pessoa física, para pegar o dinheiro dos sardinhas. Gente, ninguém no mercado é bobo, velho. Ninguém no mercado é bobo. Se você tá achando que você vai entrar no mercado, você vai lucrar muito com day trade, saiba que na ponta contrária tem pessoas que podem ser, sim, mais inteligentes que você, e normalmente são pessoas que têm muito mais capital, que podem tirar o seu capital muito fácil, que podem amargar, fazer o mercado cair ali um pouquinho, ou fazer o mercado subir ali um pouquinho só para te tirar do jogo, velho. Existem indicadores que mostram o fluxo de pessoas físicas e o fluxo de investidores institucionais indo em contraponto. Então, se o gráfico das pessoas físicas hoje está comprado, se as pessoas físicas estão comprando, os investidores sardinhas que estão operando ali nas contas com corretagem grátis, que a galera sabe, velho, quem são as pessoas físicas que estão operando ali. E os investidores institucionais, eles vão contra essas pessoas. Se as pessoas físicas estão comprando, se os sardinhas estão comprando, eles vão vender. E eles têm mais capital para manipular o mercado do que vocês juntos, entendeu? Do que os sardinhas juntos. Não adianta todos os sardinhas do Brasil, todo mundo que faz day trade em casa, comprar um ativo, enquanto todas as pessoas institucionais estiverem vendendo, aquele ativo vai ser puxado para baixo e eles vão tomar todos os stop loss da galera que está comprada e vai levar essa ação depois. E isso não é só investidores aqui do Brasil institucionais, não. A galera de fora também, os investidores institucionais de outros países que manipulam e que carregam a bolsa brasileira nas costas, se quiser. A gente tem que lembrar que o Brasil é só 2% das bolsas mundiais. Os Estados Unidos têm quase 50% do volume de negociação das bolsas mundiais. Então, para investidores grandes fora do Brasil, a nossa bolsa não é nada. Uma ação da nossa bolsa não é nada. Eles podem sim e têm capital sim para manipular o mercado no curto prazo. Quanto mais ter capital para tirar investidor sardinha e tá aí nessa vida de trade. A única opção para quem quer ser trade é tentar ir junto com essa galera gigante do mercado, mas o que essa galera gigante do mercado quer é que você não vá junto, então muito difícil. Esse vídeo que eu tô gravando nem era para ser de day trade, eu ia trazer 5 erros dos investidores, mas falando aqui do day trade, gastei um vídeo todo com isso. Então é isso, galera. Deixe seu like aqui também, se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário aí se você já perdeu dinheiro com day trade, se você é o sabichão lá, os 3% do mercado que tá ganhando dinheiro com isso. E é isso, galera. Eu não tô fazendo esse vídeo pra irritar ninguém, pra fazer mal pra ninguém, mas repense a forma como você vai se portar no mercado, como tubarão ou como sardinha.